São as chuvas que têm impactado diretamente na colheita de milho e soja. Você já viu conosco que 4% das áreas de produção de soja nos Estados Unidos foram colhidas. Daqui a pouco você vai ver que 9% das áreas de milho também já passaram pelo procedimento de colheita. Mas agora eu mudo de assunto para falar do Brasil. Isso porque, de acordo com uma empresa de consultoria aqui do país, 20% da safra brasileira de soja da temporada 2016-2017 já foi comercializada. É o que nós vamos conferir agora, os dados de safras e mercado em relação à regularidade de negociação e também a própria previsão de produção dessa consultoria. Então nós temos aqui comercialização da safra chegando aqui a 20%. Observe que aqui há um comparativo. No mesmo período do ano passado, portanto, setembro de 2015, estava em 29%. Portanto, comercialização da safra no ano de 2016 é mais lenta do que no ano passado. Eu destaco ainda que houve pouco avanço em relação ao que acontecia no último relatório, que foi do dia 5 de agosto. Esse relatório que você está acompanhando conosco foi publicado no dia 19 de setembro, enviado pela Safras e Mercados. Portanto, nós tivemos aí mais de 30 dias em relação à comercialização, no qual os avanços alcançaram apenas 2 pontos percentuais. Por aqui, nós seguimos trazendo informações a respeito do que acontece com a safra brasileira em relação à comercialização de acordo com essa empresa. Então você confere comigo agora mais dados em relação ao mercado. Nós temos aqui a safra brasileira de soja, a estimativa daquilo que as safras e mercados têm para o Brasil. A safras e mercado espera uma produção no Brasil de 103.360.000 toneladas. E como 20% dessa área já foi comercializada, dessa produção de soja, chega a 21.030.000 toneladas a expectativa de produção aí para as safras e mercados. Então, 21.030.000 de mais de 103 milhões de toneladas na projeção de safras e mercados. Então, eles trouxeram também dados importantes em relação aos principais estados produtores do país. E é o que nós vamos destacar agora, por parte desses estados. Você acompanha comigo agora os destaques. Começando aqui pelo centro-oeste brasileiro, nós temos aqui 2 estados em destaque. No caso, Mato Grosso já teria comercializado 27% da sua produção estimada, enquanto que Goiás alcança 19% dessa produção. Portanto, no centro-oeste, Mato Grosso chega a 27% de comercialização, enquanto Goiás, 19%. Dando sequência aos dados, vamos saber agora de estados produtores no sul do país. Os 2 estados que produzem soja são Paraná e Rio Grande do Sul. É o que você acompanha comigo agora. Temos o sul do Brasil, mostrando que o Paraná comercializou 14%, Rio Grande do Sul um pouco abaixo disso, chega a 12% de acordo com safras e mercados. Agora o comparativo é interessante porque você, quando compara agora conosco aqui, de acordo com a consultoria, chega a 14% agora nesse mês de setembro. Na mesma data, no passado, o Paraná estava em 26%, portanto, realmente vem mais lenta a comercialização de soja no Brasil. Um outro destaque é em relação ao que acontece com o Rio Grande do Sul. Ano passado, nesse mesmo período, era de 20% a comercialização da soja. É simples explicar isso também. Um dos fatores que explicam é que no começo da última temporada, a soja estava com uma expectativa de um pouco mais de elevação. O dólar disparava no Brasil e isso ajudava a ter um travamento de mercado, de negócios melhor para o sojicultor. Situação distinta do que acontece hoje, quando o produtor precisa aguardar esses números de Chicago. No caso hoje, reagem bem. Soja, que para muitos já estava meio que precificada lá na casa de $9,50, reage, sobe em Chicago e aí tem que acompanhar o dólar aqui no Brasil também. O dólar um pouco mais alto ajuda bastante nos negócios com a sojicultura nacional.